meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje estou aqui para falar sobre um assunto que às vezes causa dúvidas, mas sobretudo nas pessoas descrentes, que é, desculpem, sobre o tema como identificar se é um anjo caído ou um anjo de Deus. Que eles, basicamente, há três aspectos que podemos identificar, três diferenciais. Um deles começava por ler em Apocalipse 19:10, que diz o seguinte: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui vemos, irmãos, que um anjo de Deus não se deixa adorar. Porque nós somos, tanto os anjos como o ser humano, nós somos criação de Deus. Nós devemos adorar o Criador e não a criação. Um anjo caído, e ele quer ser adorado. Se aparecer alguém, por exemplo, os espíritos, eu tinha um colega meu aqui há uns anos atrás, que ele era espírito, eu falava muitas vezes com ele e debatia alguns aspectos da Bíblia com ele. Então ele dizia que via cabeças na parede. E inclusive via anjos, para ele eram anjos normais de Deus, não é? Mas eram anjos caídos, que inclusive falavam e imitavam a voz de entes queridos. E ele deixava-se enganar por aquilo, porque a mãe dele, na altura, acho que era a mãe dele, era um familiar dele, não sei se era a mãe, eu acho que era a mãe dele. Então ele ouvia, através daquele anjo, a voz da mãe dele. Ora, nós, seres humanos, conseguimos descobrir vacinas, um sério número de coisas que o ser humano descobre, não é? Coisas espetaculares, e nós duramos uma média de 100 anos, não é? E pronto, já há sempre alguém que surge e inventa alguma coisa, não é? E descobre alguma coisa importante para a humanidade. Imaginemos os anjos caídos, os espíritos, os agentes do mal, ao longo dos anos, desde que Jesus criou o mundo. Desde que ele fez a criação, vejam, pelo menos, no mínimo, 6.000 anos eles têm. E imaginam as técnicas que eles adquiriram ao longo dos anos, os agentes do mal, não é? Ou anjos caídos. Portanto, eles conseguem imitar facilmente. Aliás, até aqui em Portugal tem indivíduos que até imitam a voz do Presidente da República. Aqui em Portugal, no Brasil, acredito que também tem esses imitadores. Quanto mais os anjos caídos, que têm poderes superiores à humanidade. Portanto, só aí já se vê uma grande diferença. De facto, um dos aspectos é esse mesmo, é que os anjos caídos, eles querem ser adorados. Um anjo de Deus não quer ser adorado, ele diz para adorar a Deus. Um diferencial importante. E esses espíritos que dizem que vêm anjos por aí fora, não passa de técnica dos agentes do mal, não é? Os anjos caídos não são anjos de Deus, não é? Esse é o grande diferencial, não é? Outro aspecto que eu gostaria de ler também é o que diz em 2 Coríntios 14, capítulo 11, 14, versículo 14 até ao 15. Vamos ler o que lá diz. O apóstolo Paulo a falar. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui outro aspecto é que o anjo de Deus tem a glória de Deus. Os anjos caídos não têm a glória de Deus. Ele transforma-se em anjo de luz, como é que eu ia dizer, no aspecto, no sentido de enganar. Não quer dizer que ele se transforma, consegue se transformar. Os anjos que não conseguem se transformar num anjo de luz. Na Nação Espírita, eles veem os anjos a materializar-se, mas não conseguem imitar o corpo inteiro de um anjo. Geralmente um anjo caído aparece, transforma num anjo de luz, mas tem os pés de um animal. Não consegue se transformar num anjo de Deus, tem glória de Deus. E esse poder eles não têm. Então conseguem imitar, fazer uma aproximação de um anjo de Deus, mas não conseguem chegar ao ponto de ter pés como um anjo de Deus, tudo exatamente como um filho de Deus, um anjo. Este é o segundo aspecto. Aqui o apóstolo Paulo fala em transformar-se num anjo de luz, não é?
transfigura-se. Quer dizer que ele não tem a figura de um anjo, ele transfigura-se. Tem a figura de um anjo caído, que é um anjo amaldiçoado por Deus, não é? Mas ele não se consegue transfigurar, ele transfigura-se, não tem a figura, portanto, transfigura-se num anjo-luz. Consegue uma aproximação, não total, é uma aproximação. Portanto, mas a figura dele não é aquela. Ele transfigura-se, a figura dele é outra, é um aspecto horrendo, não é? Que a gente nunca vi, nem quero ver, e um cristão não passa por isso, não é? E então eles, primeiro aspecto, deixam-se adorar, segundo aspecto, transformam-se num anjo-luz, mas não conseguem se transformar na sua totalidade. Portanto, falam mais para pessoas descrentes, que se veem um anjo, pensam que é um anjo de Deus, não é um anjo de Deus. Olhe para os pés dele, vê se ele tem a forma exata de um anjo. E um anjo que não tem isso, não consegue isso. Não. Terceiro ponto. Isto são pontos básicos, não é? Ver um anjo caído, no primeiro ponto, ao ele deixar-se adorar, já não é um anjo de Deus. Só por aqui já se consegue identificar. Segundo aspecto, ele não se consegue transformar num anjo de Deus. Não tem a glória de Deus, os anjos caídos. Geralmente falam muito bem, imitam uma pessoa, têm essa técnica, materializam-se num anjo, mas não totalmente. Basta olhar para os pés deles que não conseguem. Terceiro ponto, é o último, é o que fala aqui em Lucas 24, 42 a 43. 24, 42 a 43 de Lucas. Quando Jesus aparece aos discípulos, este ponto também é muito importante, outro ponto básico, ele apresenta aos discípulos, passa pela porta, Jesus já está com um corpo glorificado, com carne e ossos, mas um corpo glorificado que ele já passa pela porta e apresentou-se no meio dos discípulos, eles pensavam que era um espírito. E ele disse, porque temeis? Um espírito não tem ossos nem carne, como vocês vedes que eu tenho. Palpai-me e vede. E eles não acreditavam ainda, estavam tão alegres, porque eles nunca imaginavam os discípulos ver Jesus ressuscitado. Quando viram, pensavam que era um espírito. Eles viram logo que era um homem. Só que eles nunca imaginaram vê-lo à frente deles, vivo. Aquilo foi um choque para eles, então pensavam que estavam a ver um espírito, não é? E então, eles como que admirados, ainda não acreditando, Jesus fez, digamos assim, a prova dos 9. O que é que ele disse? E não querendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Um anjo de Deus, irmãos, não consegue comer. Aliás, se vir uma pessoa endemoniada na rua, se deste a comer pão, ele não come. Se um anjo que lhe dá um bocado de pão a comer, ele não come. Mais uma prova, uma forma de identificar um anjo de Deus e um anjo caído. Portanto, Jesus, depois de ser morto, ressuscitou e ele consegue comer um bocado de pão e um favo de mel, peixe assado e um favo de mel. Portanto, como um peixe assado e favo de mel, come tudo, né? Depois há uma outra parte aqui nas escrituras em João, que ele está à beira-mar também, que apresenta-os aos discípulos quando eles vêm do barco de pescar um bocado de pão e peixe. Não é que eu gosto muito de misturar pão com peixe, mas eu estava ali na praia e chamou-os, não é? E tinha já um peixinho na brasa assado com sal, devia ser delicioso, e preparado por Jesus então, né? E tinha também um pão, né? Então essas são as três características para diferenciar. Primeiro, um anjo de Deus não se deixa adorar, um anjo caído deixa-se adorar. Um anjo de Deus tem a apresentação da glória de Deus, cabeça, mãos, pés, tudo ali completo. Um anjo caído não consegue, tem os pés de um animal, pode ser de uma cabra ou o que quer que seja, não consegue. E o terceiro ponto, eles não comem, os anjos caídos, e os anjos de Deus comem. Jesus comeu e um anjo de Deus também come. E Jesus também disse que durante a ceia, não comerei mais do pão, nem beberei do vinho, até aquele dia em que havemos estado todos reunidos no reino de meu Pai. No reino de Deus também se vai comer. Não digo
muitas vezes, ou poucas, não sei, e o efeito que faz ao nosso organismo não é a mesma coisa. Claro, está com um corpo glorioso, nós aqui, o que entra pela boca sai por baixo do ventre. No reino dos céus não será assim. Mas que se come, come-se. Onde é que vai a comida? Não faço esta questão porque eu não sei. Agora, que é possível, Jesus comeu depois de ser ressuscitado, comeu, já estava com o corpo glorificado, com aquele corpo subiu ao reino dos céus e com esse corpo está lá no reino dos céus com carne e ossos. Há muita gente que pensa que Deus é um espírito em forma de fantasma, não tem um corpo corpóreo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem um corpo como nós, irmãos. E Jesus subiu naquela nuvem, quando os discípulos o viram a subir ao reino dos céus, um corpo de carne e ossos. O mesmo disse, vede que eu tenho um espírito que não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho, não é? Então, penso que tenha esclarecido o suficiente, não é? Sobretudo a pessoas que são espíritos, pessoas que veem anjos, pensam que estão a ver um anjo de Deus. Tem aqui três aspectos para levar em consideração, que as pessoas que neste momento estejam a ouvir, sejam espíritas, dizem que vêm os entes queridos, fazem estes três testes. Pelo menos se ele seja a adorar, bom, por aqui devem pensar que é um anjo de Deus, não é? Porque está seja a adorar, mas olhe para os pés dele e veja se de facto dê um bocado de pão para ver se ele come. Então, irmãos, penso que se tiverem alguma questão podem me colocar através do WhatsApp ou enviar-me aqui através do comentário aqui no YouTube. Qualquer questão queiram colocar. Até ao próximo vídeo e que Deus vos abençoe ricamente. Muito obrigado por terem ouvido.